Hoje nós estamos recebendo no Jornal Cultura desta terça-feira dois importantes empresários, um já muito conhecido de toda a comunidade guairense, né? E foi também vice-prefeito, vereador, Denir Ferreira, está aqui hoje. Denir, a você o nosso bom dia, obrigado pela presença. E a visita especial do Jornal Cultura de hoje se completa com a visita do empresário ribeirão-pretano, ele que também é palestrante e que foi a grande surpresa do pleito municipal em Ribeirão Preto em 2022. Ali em 2024, né, que é o empresário Marco Aurélio Martins. Marco, seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura, aos microfones da Cultura, falando para a população de Guaíra e região. Muito obrigado pela receptividade, Ferrari, Lara, obrigado ao povo aqui de Guaíra, que me recebe assim de forma muito calorosa. Denir, que está aqui ao meu lado também. A gente está dando uma caminhada junto, conversando com a população, entendendo aí quais são os próximos passos para uma visão de futuro de desenvolvimento regional. Muito obrigado a todos os ouvintes também. A gente fala sobre essa questão, né? Você, a grande surpresa do pleito lá em Ribeirão Preto em 2024, perdendo a eleição para o atual chefe do Executivo por apenas 340 votos. Você se considera a surpresa daquela eleição? Ferrari, veja bem, todos reconhecem isso, né? Essa foi a minha primeira disputa eleitoral. Eu sempre fui do empreendedorismo, comecei de baixo, comecei no fundo de casa com uma mobilete, com muita luta, muito trabalho honesto, dedicado, sincero, e consegui prosperar na vida. E indignado com o que a política tem promovido hoje com a população, eu de fato me apresentei ao Partido Novo como convite, fui candidato a prefeito para Ribeirão Preto em 2024 e nós fomos a grande surpresa. Veja bem, Ferrari, um nome desconhecido, um partido sem coligação, sem rádio, sem televisão, sem dinheiro, contra toda uma máquina com 12 partidos, inclusive apoio naquela ocasião do governo. E ali em Ribeirão o jogo é pesado, né? Pesadíssimo, mas veja bem, o povo não aguenta mais os mesmos nomes, a velha política, né? A corrupção generalizada, e se mostrou realmente uma grande surpresa. Nós escrevemos o nome na história de Ribeirão Preto como o quinto nome mais votado da história de Ribeirão Preto na minha primeira disputa, e veja só, a diferença foi de apenas 0,13%. A boa notícia: não sentei na cadeira da prefeitura, mas logo depois fui convidado pelo Partido Novo a fazer um trabalho de liderança regional pelo partido, mas não só isso, a interação e a integração com as lideranças regionais. E a gente está fazendo isso com 66 cidades aqui do nosso Nordeste do estado de São Paulo. Por quê? Porque nós identificamos que existe uma baixa representatividade. O que significa isso? Na política, nós temos no estado de São Paulo, por exemplo, 70 cadeiras a deputado federal reservados, dos quais pouquíssimos são preenchidos para o nosso interior. A grande maciça maioria está para outras regiões. E isso impede, claro, o crescimento e desenvolvimento dessas regiões. Por isso, me consolidei, claro, como um capital político muito importante. Foram 130.734 votos. E aí, naturalmente, que a gente tem feito um trabalho de entendimento cada uma dessas localidades, cada uma dessas cidades, estudando com as lideranças, conversando com as pessoas, para criar junto aí um programa de desenvolvimento regional tão importante que vai fazer a diferença para a vida das pessoas. Eu tenho dito assim consistentemente que não existe programa social melhor do que geração de emprego e renda e desenvolvimento econômico, porque isso leva a vida digna para as pessoas, e é isso que o povo está querendo. A gente sente isso nas ruas, sabe? E está crescendo um movimento muito grande para isso. Agora, primeiro agora é fazer um bom relacionamento com as pessoas, entender, criar essa conexão e projetar aí uma visão de prosperidade futura para a nossa região. É isso que a gente está fazendo. Inclusive, um assunto que eu queria abordar com você, lembrando aos nossos ouvintes que nós conversamos com o Marco Aurélio Martins, ele que foi candidato a prefeito de Ribeirão Preto e hoje se apresenta como pré-candidato a deputado. Então, a gente fala sobre essa questão. O que a gente viu em 2022, se eu não me engano foi a última eleição para deputados, Sim, deputado exatamente, federal, o que a gente viu muito foram os candidatos de internet.
Sim. O que a gente lamenta é que os municípios ficaram sem a sua representatividade regional. E prejudica muito, né? Ou seja, de repente o pessoal estava votando num candidato que é de outra região totalmente diferente, que não tem um trabalho voltado para essa região, e perdeu, assim, e os municípios perderam sustentação junto aos pleitos, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, não é verdade? Sem dúvida. E veja bem, é um trabalho meio que consequente, né? O que está acontecendo no interior, que a gente tem ouvido muito, é o que aconteceu ao longo de décadas, né? Por falta de novas lideranças, as pessoas do interior acabaram buscando aí candidatos de internet, que é como você falou, né? Pessoas que eles consigam se identificar mais. Agora, com esse nosso trabalho, e o que aconteceu, por exemplo, em Ribeirão Preto, que é um trabalho de conexão com as pessoas e entrosamento com os próximos, que isso faz toda a diferença, eu sou a favor do voto distrital, que é aquele representante eleito por uma determinada região. Não é assim que funciona hoje as eleições no Brasil. A gente vai jogar esse jogo. Agora, a gente tem que levar à consciência do eleitor que é muito importante ter um representante que conheça a cultura, que se entrose com a população, que entenda dos problemas e que esteja presente, que seja capaz de trazer projetos, investimentos e desenvolvimento para aquela região que ele atua. Por isso que eu sou favorável a isso. E a boa notícia é que as pessoas estão se conscientizando. Aconteceu esse movimento em Ribeirão Preto, a minha eleição foi exatamente essa, não, o que aconteceu em Ribeirão Preto foi isso, né? E a gente está levando agora esse recado agora para toda a região, e a boa notícia é que estão todos entendendo e caminhando conosco, e isso nos deixa muito motivados. Então, eu fico à disposição de todos. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, se você me permitir, claro. No Instagram é Marco Aurélio Empreendedor. Lá, obviamente, como todos sabem, né, nunca fui político, eu sempre fui empreendedor. Comecei no fundo de casa e prosperei. Acredito que esse é o caminho para a gente projetar o Brasil para a prosperidade. E a gente quer dar exemplo e trazer projetos nesse sentido, porque aí tudo funciona melhor. Não esquecendo, obviamente, da educação, da saúde, da segurança e todos os outros trabalhos que um bom político, que é aquele que quer servir a população, deve prestar para a população que ele representa. Falando em caminhar junto, você trouxe aqui hoje para os nossos... Muito obrigado a todos, eu estou à disposição. Marco Aurélio Empreendedor no Instagram, pode falar comigo, sou eu mesmo que respondo. Marco, eu quero agradecer sua participação aqui, sempre o microfone vai estar aberto, como eu disse, torce para o sucesso aí da sua candidatura, torce para que dê certo. E dando certo, também pode contar aqui para a gente estar divulgando e cobrando também, né, as conquistas aqui para o... Pode cobrar! Nós conversamos no Jornal Cultura de hoje com o pré-candidato a deputado federal Marco Aurélio Martins, né, que vem de Ribeirão Preto, fazendo esse trabalho importante aqui por toda a região nordeste aqui no estado de São Paulo. E também agradecemos ao empresário Denir Ferreira, né, que veio nos falar desse trabalho e dessa parceria que está sendo formada aí. E a gente torce, como eu disse, pelo sucesso dessa candidatura. Obrigadão. Obrigado.